A savana africana onde a liberdade e o perigo coexistem. Cada amanhecer é o início de uma batalha. Na pradaria infinita, a vida e a morte estão separadas por um único fôlego. Predadores, presas, não há espaço para hesitação. Aqui, até mesmo as criaturas gigantes, que parecem invencíveis, precisam lutar para sobreviver. Um instante de descuido e um rebanho de búfalos se desfaz. Um único ataque e a girafa cai. Mas liderando esse mundo de gigantes estão os elefantes africanos. Não apenas os maiores, eles são a memória viva da natureza. No episódio de documentário animal desta vez, African Heartland Vertical Bar, The Last Giants of the Wild, Power, Grace and Peril. Uma história sobre força, inteligência e o preço da vida. Pesando até 13 libras, eles não são apenas os maiores animais terrestres do planeta, mas também símbolos de inteligência e força. Na África, os elefantes começaram a se adaptar a ambientes áridos e expandiram seus territórios para áreas de pastagens e savanas há cerca de 1000 anos. Os elefantes africanos modernos se separaram de seus ancestrais comuns e desenvolveram características únicas para sobreviver nesse novo habitat. Os machos podem pesar entre 11 e 13 libras, o equivalente a 3 carros pequenos, e atingir de 3 a 4 metros de altura até os ombros, tornando-se gigantes imponentes no meio da vasta savana. Esse tamanho colossal dá aos elefantes africanos uma grande vantagem. Apenas a visão dessa silhueta gigantesca já é suficiente para fazer qualquer predador hesitar antes de atacar. Uma das características mais marcantes dos elefantes africanos são suas enormes orelhas, cujo formato lembra o mapa da África. Essas orelhas não só desempenham um papel vital na regulação da temperatura corporal, como também são um poderoso meio de comunicação e, por vezes, tornam-se armas temíveis contra inimigos. Na savana hostil, onde as temperaturas podem ultrapassar 40 brasas Celsius, as grandes orelhas dos elefantes funcionam como um sistema natural de resfriamento extremamente eficiente. Cada orelha é coberta por milhares de pequenos vasos sanguíneos. Quando o elefante as abana, o ar resfria o sangue que circula por esses vasos, reduzindo a temperatura corporal e ajudando-o a manter saúde e resistência no calor intenso da savana. Especialmente nos machos, as orelhas podem medir até 2 metros de comprimento, criando um espetáculo impressionante cada vez que são abanadas, um movimento poderoso que ajuda a regular rapidamente a temperatura do corpo. O corpo do elefante, especialmente suas orelhas, não serve apenas para funções fisiológicas, mas também como um importante meio de comunicação com outros membros da espécie. Quando percebe perigo, o elefante abana fortemente as orelhas para enviar um sinal de alerta a todo o grupo. Ao fazê-lo, também demonstra poder ou ameaça potenciais inimigos. Em situações de conflito ou ao enfrentar ameaças, o elefante pode inflar as orelhas, fazendo-as parecer maiores e criando uma impressão avassaladora diante dos predadores.
Além disso, as orelhas ajudam o elefante a perceber sons e vibrações nas vastas planícies da savana. Os sons do vento e os movimentos de outros animais estão sempre presentes, e a audição aguçada dos elefantes permite que detectem ruídos sutis, reagindo rapidamente a ameaças potenciais ou localizando fontes de água a quilômetros de distância. As enormes orelhas dos elefantes africanos não são apenas um excelente sistema de resfriamento, mas também uma poderosa ferramenta de comunicação no calor intenso da savana. Além das orelhas, o poder latente dos elefantes está em suas imensas presas. As presas são uma característica facilmente reconhecível, simbolizando força e capacidade de adaptação no ambiente selvagem e desafiador da savana. Elas não são apenas armas de defesa, mas também ferramentas versáteis que ajudam os elefantes a sobreviver. Tanto machos quanto fêmeas possuem presas, mas as dos machos são geralmente maiores e mais robustas. Em média, podem atingir 3 metros de comprimento e pesar mais de 45 quilos cada, tornando-se uma parte indispensável do corpo do animal. Uma curiosidade pouco conhecida é que as presas dos elefantes são, na verdade, dentes incisivos alongados. Essas presas crescem continuamente ao longo da vida do animal. Uma de suas funções mais importantes é ajudar os elefantes a buscar água durante as secas severas, quando o solo fica duro e ressecado. Com um poderoso instinto de sobrevivência, eles usam as presas para cavar profundamente em busca de lençóis freáticos escondidos sob a superfície. Essa habilidade especial não só garante a sobrevivência do grupo, como também fornece água valiosa para muitas outras espécies que compartilham o ecossistema da savana. Além de buscar água, as presas também são úteis na alimentação. Quando precisam acessar alimentos em áreas densas, os elefantes usam as presas para quebrar grandes galhos, descascar árvores e alcançar o miolo rico em nutrientes. As presas também desempenham um papel importante ao atravessar terrenos acidentados ou enfrentar obstáculos naturais. Elas podem ser usadas para derrubar moitas densas, abrir caminho para o grupo ou alcançar copas verdes em alturas inacessíveis. Mais do que ferramentas de sobrevivência, as presas são fundamentais para a vida social dos elefantes. Os machos frequentemente as utilizam em batalhas por território, para afirmar domínio e demonstrar força diante de rivais. As presas são, portanto, um símbolo de majestade e poder ao mesmo tempo, defesa e parte de rituais de intimidação. Por isso, os elefantes africanos são tanto reverenciados quanto temidos por outras espécies que dividem a vasta savana. Essas presas magníficas não são apenas símbolos de força, mas podem ser vistas como um marco sagrado da criação. Se aos seres humanos foram concedidas inteligência e coragem para superar desafios, aos elefantes, as presas são o presente divino que lhes permite se defender e buscar alimento em um mundo cheio de dificuldades. No entanto, quando se fala em flexibilidade e precisão, é impossível não mencionar a incrível tromba do elefante. A tromba do elefante africano é uma verdadeira obra-prima da natureza, ao mesmo tempo poderosa e delicada.
desempenhando um papel essencial na sobrevivência desses gigantes. Com uma estrutura complexa que contém mais de 40 músculos individuais, a tromba é uma das partes mais versáteis e multifuncionais de qualquer animal do planeta. Graças ao seu tamanho e força, ela pode levantar objetos de até 350 quilos, forte o suficiente para derrubar grandes galhos ou mover obstáculos. Isso é extremamente importante no ambiente selvagem da savana, onde os elefantes precisam acessar alimentos e água em locais de difícil alcance. Por exemplo, quando encontram uma lagoa rasa, usam a tromba para cavar fundo no solo e alcançar preciosos reservatórios subterrâneos de água para matar a sede. A tromba não é apenas poderosa, mas também incrivelmente sensível. Equipada com músculos e nervos sofisticados, ela pode realizar movimentos extremamente precisos, como pegar pequenas folhas no alto ou recolher pequenos objetos no chão. Essa habilidade permite que os elefantes se adaptem facilmente a diferentes situações, desde se alimentar até beber água. Além das funções de sobrevivência, a tromba é também um meio de comunicação e expressão de emoções. Os filhotes frequentemente usam a tromba para segurar a cauda da mãe enquanto se deslocam com o grupo, como uma forma de manter segurança e conexão. Os elefantes adultos também utilizam a tromba para se tocarem, demonstrando cumprimentos, afeto ou carinho aos membros da manada de maneira semelhante à forma como os humanos expressam proximidade. Você já se perguntou por que a pele dos elefantes é tão enrugada? Muitos pensam que é um sinal de envelhecimento, como nos humanos, mas a verdade é muito mais interessante. A pele do elefante tem cerca de 2,5 centímetros de espessura. Apesar de parecer resistente, ela não é suficiente para protegê-los do sol escaldante da savana. Por isso, ao longo da evolução, os elefantes desenvolveram uma característica especial: rugas profundas na pele. Essas rugas têm uma função prática muito importante: reter água e lama. Graças a isso, os elefantes conseguem criar uma camada natural de isolamento que cobre todo o corpo. Pode-se dizer que eles são os próprios dermatologistas, criando seu próprio protetor solar. Com suas trombas flexíveis, eles pegam lama de rios e lagos e a espalham pelo corpo. Essa camada não só os protege do sol, como também atua como uma armadura natural contra milhares de insetos incômodos da savana. Com sua força extraordinária, os elefantes africanos têm o poder de transformar uma floresta inteira apenas com seus passos. Cada movimento abre novos caminhos na natureza selvagem, como verdadeiros desbravadores que criam trilhas para outras espécies seguirem. Eles podem mover grandes blocos de terra, quebrar árvores com facilidade impressionante, como se estivessem brincando com a própria natureza. Mas o verdadeiro milagre está no fato de que, apesar de possuírem um corpo gigantesco, os elefantes têm passos incrivelmente suaves. Esse mecanismo especial vem da estrutura única de seus pés. Uma espessa almofada na sola funciona como um sistema natural de amortecimento, absorvendo o impacto ao se mover. Graças a isso, os elefantes podem andar silenciosamente, sem causar ruídos, ao mesmo tempo que protegem suas articulações da pressão gerada pelo peso colossal do corpo. Cada pé de elefante tem 5 dedos cobertos por grandes unhas, uma verdadeira obra-prima da natureza. Essa estrutura ajuda a distribuir o peso imenso do corpo, permitindo que eles se movam com facilidade por todos os tipos de terreno, desde pradarias áridas até pântanos úmidos. Graças a isso, os elefantes conseguem realizar algo extraordinário: caminhar suavemente sobre areia fofa sem afundar, apesar de pesarem várias toneladas. Com corpos enormes, muitos pensam que os elefantes são lentos e vulneráveis, mas, na realidade, quando necessário,
Eles podem correr a velocidades de até 40 quilômetros. H impressionante para uma criatura que pesa milhares de quilos. E quando lutam, não são apenas gigantes comuns, mas verdadeiros guerreiros da natureza. O cérebro de um elefante pode pesar até 5 quilos maior do que o de qualquer outro animal terrestre. Com esse cérebro, eles possuem uma memória extraordinária. Os elefantes podem se lembrar com precisão da localização de fontes de água, mesmo após anos sem visitá-las. Imagine o quão valiosa é essa habilidade em um ambiente severo como a savana, onde os recursos mudam constantemente de acordo com a estação. Eles não apenas guardam boas lembranças, mas também usam a memória para evitar áreas perigosas, como rios cheios de crocodilos ou regiões frequentadas por leões. Mais surpreendente ainda é a forma como os elefantes mais velhos lideram seus grupos. Eles funcionam como mapas vivos, lembrando e guiando a manada por rotas seguras gravadas em suas memórias há muito tempo. Graças a isso, o risco de ataques é significativamente reduzido. Na estação chuvosa, quando as pradarias estão verdes, a principal alimentação dos elefantes é a grama, que representa até 70% da dieta diária. Mas quando a estação seca chega e a grama se torna escassa e ressecada, eles mudam sua dieta, passando a consumir folhas, cascas e até raízes, partes que poucos outros animais conseguem aproveitar. Um elefante adulto pode consumir de 150 a 300 quilos de vegetação por dia, dependendo da idade, do tamanho e das condições climáticas. Para manter essa quantidade colossal de alimento, eles passam de 16 a 18 horas por dia, apenas se alimentando. Durante a busca por comida, frequentemente deixam cair folhas, quebram galhos e até podem derrubar árvores inteiras. À primeira vista, isso pode parecer destrutivo, mas na verdade, é uma parte essencial do equilíbrio do ecossistema. Quando os elefantes derrubam árvores em áreas florestais, eles ajudam a liberar espaço, permitindo que a luz solar penetre pelas copas e estimule o crescimento de novas plantas. Além disso, os caminhos que os elefantes criam nas florestas tornam-se trilhas para muitas outras espécies, ajudando-as a se mover com mais facilidade em meio à vegetação densa. E não para por aí. As longas jornadas dos elefantes em busca de alimento também desempenham outro papel ecológico fundamental. Eles são os grandes plantadores de florestas. Quando consomem frutos de diversas espécies de árvores, as sementes são dispersas ao longo de seus percursos. Assim, contribuem para espalhar a diversidade vegetal da savana, ajudando o ecossistema a manter sua riqueza e a se regenerar com força. Sob essa perspectiva, os elefantes não são apenas os maiores consumidores de alimentos, mas também grandes arquitetos da natureza, desempenhando um papel vital na manutenção do equilíbrio e da diversidade biológica. Sem eles, será que outras espécies conseguiriam sobreviver no ambiente hostil da savana? Os elefantes não são apenas atletas poderosos do mundo natural, mas também mestres sábios, com uma inteligência rara que poucas espécies conseguem igualar. E sua impressionante capacidade cognitiva pode surpreender você. Eles vivem em grupos, mas não de maneira simples. O sistema social dos elefantes é extremamente complexo e inteligente. Cada manada tem uma rainha, a fêmea mais velha, chamada de matriarca. O papel da matriarca vai muito além de liderar na busca por alimento e abrigo. Ela é uma verdadeira professora, transmitindo experiência e conhecimentos valiosos às gerações mais jovens. Pode-se dizer que cada manada é uma escola itinerante em meio à vasta savana. As fêmeas do grupo mantêm laços profundos e sólidos. Essa união não é apenas uma conexão emocional, mas um fator decisivo para a sobrevivência de todos. No entanto, talvez o que mais toca o coração humano seja a forma como os elefantes lidam com a morte. Quando um membro da manada morre, os outros não o abandonam. Eles se reúnem ao redor do corpo, tocam-no com suas trombas e, às vezes, até tentam levantá-lo, como se quisessem ajudá-lo a ficar de pé novamente.
Esse comportamento é quase um ritual fúnebre, cheio de emoção expressando luto e respeito. No mundo selvagem, onde o forte sobrevive à custa do fraco, essas demonstrações de afeto e compaixão tornam os elefantes especiais. Pode-se dizer que o coração do elefante não é grande apenas em tamanho, mas também em generosidade e empatia. Os elefantes africanos possuem uma inteligência extraordinária que lhes permite analisar e avaliar perigos de maneira sofisticada. Por exemplo, eles conseguem diferenciar o rugido de um leão macho do de uma fêmea e identificar ameaças vindas de um bando de hienas. Essa habilidade não só protege a manada, como revela uma sensibilidade e astúcia impressionantes. Quando percebem ameaça, rapidamente se movem para áreas mais seguras ou organizam uma formação defensiva, criando um círculo de proteção ao redor dos filhotes. Com tamanho e força esmagadores, conseguem facilmente afastar predadores. Essa união aumenta significativamente as chances de sobrevivência dos mais jovens, especialmente nos primeiros meses de vida, quando são mais vulneráveis. Com sua estatura colossal, os elefantes praticamente não têm predadores naturais. Mesmo os caçadores mais temíveis, como leões ou hienas, pensam duas vezes antes de atacar um elefante adulto. O leão, o predador terrestre mais assustador, raramente ousa enfrentar um elefante plenamente crescido, pois um único golpe com as presas ou uma chicotada da tromba pesada pode causar ferimentos graves ou até matar o agressor. Por isso, os leões geralmente miram apenas nos filhotes ou nos indivíduos idosos e debilitados. Eles costumam agir à noite, quando a visão do elefante é limitada. Mas mesmo na escuridão, os elefantes têm uma arma poderosa, um rugido ensurdecedor que pode ecoar por quilômetros. Esses sons não servem apenas para reunir a manada e intimidar inimigos, mas também para enviar sinais de alerta a outros elefantes que estão a longas distâncias. Ainda assim, até os mais fortes enfrentam seus próprios desafios. No mundo selvagem, o perigo pode vir de qualquer lugar, não só da terra firme, mas também das águas aparentemente tranquilas. Crocodilos gigantes, mestres da paciência, ficam à espreita, esperando o momento perfeito. Quando os elefantes se aproximam das margens para beber água, tornam-se alvos fáceis. Esses predadores atacam os filhotes, mirando as pernas ou a tromba os pontos mais vulneráveis. Imagine a tensão dessa cena. Um enorme crocodilo emerge repentinamente da água, suas mandíbulas afiadas avançando sobre um elefantinho. Mas o elefante não é uma presa fácil. Em um instante crítico, a manada reage imediatamente. Os adultos avançam, usando suas presas afiadas para golpear o atacante com força brutal. Basta um único impacto para ferir gravemente o predador. E a tromba, que não serve apenas para buscar alimento ou beber, transforma-se em uma arma poderosa, capaz de puxar o filhote para fora do perigo ou afastar o crocodilo agressor. Esses confrontos entre elefantes e crocodilos são um testemunho da crueldade da natureza, mas também um símbolo da inteligência, da capacidade de adaptação e da força extraordinária da união desses gigantes. Dos ferozes predadores terrestres, como leões e hienas, às ameaças aquáticas, como os crocodilos, os elefantes permanecem firmes, dignos de serem chamados de uma das criaturas mais grandiosas do planeta. A existência dos elefantes africanos não é apenas prova de força, mas também um marco do milagre da natureza. No coração selvagem da África, eles caminham com majestade, como deuses da imensa savana. Mas quando levantamos os olhos para o céu azul profundo, encontramos uma imagem completamente diferente, uma criatura graciosa, elegante, como se estivesse desenhando linhas suaves no ar. Essa é a girafa, o animal que carrega em si a graça sublime da natureza. Ela não é tão poderosa quanto o elefante, mas possui um charme irresistível. Com o pescoço alongado e majestoso, a pelagem marcada por manchas castanhas suaves e um caminhar delicado como o de uma bailarina da savana,
A girafa é um símbolo vivo da evolução extraordinária. Seu pescoço, que pode alcançar até 2,4 metros, quase metade do comprimento total do corpo, não só lhe permite alcançar as copas mais verdes, mas também lhe confere uma beleza hipnotizante. Ver uma girafa estendendo suavemente o pescoço para colher folhas em meio ao verde vibrante é testemunhar um momento mágico, como se fosse um quadro perfeito pintado pela própria natureza. Você consegue adivinhar quantas vértebras formam esse pescoço alongado? A resposta pode surpreender. Apesar de medir até 2,4 metros, a girafa tem apenas 7 vértebras cervicais, exatamente como os humanos. No entanto, cada vértebra pode medir até 28 centímetros, permitindo que ela alcance facilmente as folhas mais altas sem se preocupar com a concorrência. Mas se você pensa que o pescoço longo da girafa serve apenas para buscar alimento, talvez esteja subestimando essa criatura. Sua altura impressionante oferece outra vantagem: a capacidade de avistar predadores a longas distâncias. Nas vastas planícies, onde leões e hienas podem se esconder entre os arbustos, a girafa desfruta de um campo de visão quase perfeito. Seus grandes olhos, posicionados nas laterais da cabeça, proporcionam um ângulo de visão próximo a 360 graus. Combinado à altura extraordinária, isso lhe permite detectar perigos antecipadamente e se preparar para qualquer situação. Apesar de estar sempre alerta durante as refeições, a girafa raramente enfrenta competição por comida. A razão é simples: poucas espécies têm altura suficiente para alcançar as copas verdes como ela. E o que realmente a torna superior não está apenas no pescoço longo, mas também em um recurso especial que lhe permite explorar essas folhas de forma eficiente. Sua língua é incrivelmente flexível. A língua da girafa pode medir até 45 centímetros e possui uma cor preta ou arroxeada, uma característica não só curiosa, mas extremamente útil. Essa tonalidade protege contra os efeitos da exposição ao sol, já que elas passam horas colhendo folhas no alto. Além de longa e ágil, a língua é revestida por uma espessa camada de muco que a protege contra espinhos afiados, especialmente os das acácias, uma de suas principais fontes de alimento. Além disso, o lábio superior da girafa também é uma ferramenta notável. Com sua flexibilidade e sensibilidade, ele consegue agarrar e puxar folhas com facilidade, garantindo uma refeição nutritiva sem grande esforço. Quando falamos de girafas, costuma-se destacar apenas o pescoço longo e esquecer das pernas igualmente impressionantes, longas e poderosas, que as mantém firmes em meio à natureza hostil. Em condições normais, elas são criaturas tranquilas, degustando lentamente suas refeições como verdadeiras apreciadoras da boa comida. Mas, ao perceberem perigo, transformam-se rapidamente em fugitivas velozes. Em vez de enfrentar predadores, elas geralmente escolhem fugir. Graças às suas 4 pernas longas e fortes, conseguem se mover com potência e agilidade pelas vastas planícies. Quando necessário, uma girafa pode atingir velocidades de até 60 km/h em curtas distâncias, o suficiente para deixar para trás a maioria dos predadores perigosos da África. E mesmo em longos trajetos, elas conseguem manter um ritmo de cerca de 16 km/h sem demonstrar cansaço. Mas, quando encurralada, a girafa pode se transformar em uma verdadeira guerreira. Para proteger a si mesma ou a seus filhotes, ela usa sua arma mais poderosa, as patas traseiras incrivelmente fortes. Com até 1,8 metros de comprimento, essas patas combinam força muscular impressionante e grande agilidade. Quando necessário, um único coice pode facilmente quebrar costelas
ou causar danos internos graves a um predador. No coração selvagem da África, onde a vida e a morte estão a um passo de distância, a girafa não é apenas um símbolo de graça e leveza, mas também uma prova da incrível capacidade de adaptação da natureza. Um estudo revelou que o coice de uma girafa pode gerar uma força equivalente à de um cavalo suficiente para matar um atacante. No entanto, essa é uma medida extrema, usada apenas quando não há outra saída. A girafa é um animal herbívoro e pacífico, que prefere desfrutar tranquilamente da vida nas vastas planícies. Isso mostra que, mesmo as criaturas mais dóceis, podem se tornar incrivelmente poderosas quando precisam proteger o que é mais importante para elas. Mas, com sua altura extraordinária, a girafa enfrenta um desafio especial. Como bombear sangue até o cérebro sem causar danos? Pode parecer simples, mas isso exige um sistema circulatório extremamente complexo e sofisticado. O coração da girafa é uma verdadeira obra-prima da evolução, pesando cerca de 11 quilos. Ele gera uma pressão sanguínea 2 vezes maior que a de outros mamíferos, o suficiente para levar o sangue até o topo da cabeça, apesar da altura impressionante do animal. E a história não para por aí. Quando a girafa se inclina para beber água, um sistema especial de válvulas nas artérias entra em ação. Ele impede que o sangue desça abruptamente e protege o cérebro de pressões excessivas. É um arranjo verdadeiramente milagroso da natureza, refletindo a precisão com que cada criatura foi moldada para sobreviver. A girafa segue uma dieta extremamente eficiente, que reduz ao mínimo a necessidade de beber água. Nas planícies áridas, ela passa a maior parte do tempo buscando e saboreando folhas verdes no alto das árvores. Sua alimentação é baseada principalmente em folhas, especialmente as de acácias, uma fonte rica em proteínas e nutrientes. Uma girafa adulta pode consumir de 30 a 45 quilos de folhas por dia. O mais impressionante é a grande quantidade de água presente nessas folhas, o que faz com que a girafa raramente precise beber. De fato, ela pode sobreviver por vários dias sem ingerir uma única gota de água. Isso lhe garante uma vantagem crucial: minimizar a necessidade de abaixar a cabeça para beber em poças, uma posição extremamente vulnerável aos predadores. O estômago da girafa, assim como o dos bovinos, é dividido em 4 compartimentos, o que torna a digestão altamente eficiente. Graças a essa estrutura especial, ela pode realizar até 30 movimentos de ruminação por dia, absorvendo ao máximo os nutrientes das folhas que consome. Quando a estação seca chega e a savana africana se torna implacável, a comida fica escassa. Ainda assim, a girafa demonstra uma capacidade de adaptação impressionante. Ela pode percorrer até 20 quilômetros por dia em busca dos últimos recursos alimentares disponíveis. Quando as folhas verdes desaparecem, ajusta sua dieta para consumir folhas velhas, cascas de árvores e até capim seco. Isso é uma prova da resiliência dessa espécie em um ambiente tão hostil. Um fato interessante é que a árvore de acácia favorita das girafas desempenha um papel essencial em sua sobrevivência. O sistema radicular profundo da acácia permite que ela alcance valiosas reservas de água subterrânea, mesmo quando o solo está ressecado. Assim, mesmo durante meses de seca intensa, a acácia mantém suas copas verdes, fornecendo um suprimento constante de nutrientes para as girafas. Essa relação de interdependência é um exemplo do equilíbrio notável da natureza, onde cada espécie cumpre um papel vital no ecossistema. Além do sistema circulatório impressionante, a girafa também possui um mecanismo exclusivo de regulação térmica. Sua pelagem amarelada com grandes manchas marrons não só ajuda a se camuflar no ambiente, como também atua como um escudo contra a radiação solar. Embora os pelos não sejam densos,
Sua estrutura especial reflete parte da luz e reduz a absorção de calor, uma vantagem essencial para um animal que passa horas sob o sol intenso em busca de alimento nas copas altas. Mais notável ainda é que cada girafa tem um padrão único de manchas como impressões digitais humanas. Mas essas manchas não servem apenas para estética ou camuflagem. Sob cada mancha existe uma complexa rede de vasos sanguíneos e glândulas sudoríparas. Esses vasos funcionam como um sistema natural de resfriamento, liberando calor quando a temperatura externa sobe. Quando precisa reduzir o calor corporal, o sangue nesses vasos circula mais próximo da superfície da pele, ajudando a dissipar o calor de forma eficiente. Além disso, as girafas conseguem ajustar o fluxo sanguíneo para diferentes regiões do corpo, dependendo das condições climáticas, um mecanismo incrível que as ajuda a sobreviver ao ambiente árido. Durante a busca por alimento na estação seca, as girafas não viajam sozinhas, elas costumam se mover em grupos. Grandes bandos cruzam juntos extensas áreas, não apenas para encontrar comida e água, mas também para se proteger contra ameaças da natureza e predadores. Contudo, mover-se em grupo não é apenas uma estratégia de sobrevivência, também fortalece os laços sociais entre elas. As girafas têm várias formas sutis de comunicação, incluindo sons, sinais visuais e gestos carinhosos. Embora os humanos raramente ouçam seus chamados, na realidade, elas produzem diversos tipos de sons, desde murmúrios e grunhidos leves até ondas sonoras no espectro infrassônico. Essas ondas são particularmente notáveis porque podem percorrer longas distâncias, permitindo que girafas de bandos diferentes mantenham contato mesmo separadas por vários quilômetros. Esse recurso é essencial para alertar umas às outras sobre perigos iminentes. Além disso, as girafas demonstram afeto por meio de gestos como lamber a pelagem ou entrelaçar os pescoços. Essas ações não apenas expressam vínculo, mas também reforçam a amizade e a cooperação dentro do grupo. De acordo com um estudo de 2015, as ondas sonoras infrassônicas são usadas de forma eficiente pelas girafas para se comunicar entre bandos distantes. Isso lhes permite alertar umas às outras sobre perigos, garantindo a segurança de todo o grupo. Essa descoberta revela a sofisticação com que as girafas interagem, provando que elas não são apenas criaturas altas, mas verdadeiras mestres na arte da comunicação. As girafas vivem em um sistema social flexível e único, chamado Fission Fusion, o que significa que os grupos não são fixos e podem mudar em número e composição ao longo do tempo. Em um único dia, os bandos podem se separar e se reorganizar várias vezes, dependendo de fatores como a disponibilidade de alimentos, água e condições de reprodução. Um grupo de girafas geralmente tem de 10 a 20 indivíduos, principalmente fêmeas e filhotes. Esses grupos formam um sistema social dinâmico, mas ainda assim com uma estrutura bem definida. As fêmeas geralmente vivem em grupos matriarcais, nos quais fêmeas adultas e filhotes criam uma rede social estável, protegendo-se mutuamente contra predadores naturais como leões e hienas. Quando ameaçadas, as girafas demonstram uma cooperação impressionante. Formam um círculo, colocando os filhotes no centro, criando uma fortaleza natural contra os predadores. Essa estratégia não é apenas uma forma eficaz de defesa, mas também uma prova da forte união e do instinto de proteção aos jovens dentro do grupo. Os grupos de fêmeas costumam permanecer próximos a fontes de alimento e água para garantir boa nutrição durante a reprodução e o cuidado com os filhotes. Pesquisas do biólogo Bachal mostram que as girafas fêmeas passam cerca de 70% do tempo diário próximas ou interagindo com outros membros do grupo, o que ajuda a manter vínculos fortes e proteger os filhotes durante fases críticas de desenvolvimento. Já os machos vivem de forma mais independente, sozinhos ou em pequenos grupos instáveis, conhecidos como bandos solteiros. As relações entre os machos tendem a ser competitivas, especialmente durante a temporada de acasalamento. Nesse período, eles participam de duelos, utilizando o pescoço para definir hierarquias e conquistar o direito de acasalar.
Esses combates podem durar de alguns minutos a várias horas e, às vezes, resultam em ferimentos graves. A recompensa para o vencedor é a oportunidade de acasalar com várias fêmeas, garantindo a transmissão de genes fortes e fortalecendo o desenvolvimento da espécie. Esse é o modo como a natureza seleciona os indivíduos mais adaptados, assegurando a sobrevivência e evolução da espécie no ambiente selvagem. O comportamento reprodutivo das girafas começa com um ato especial chamado Fleming, no qual o macho cheira e prova a urina da fêmea para determinar se ela está pronta para acasalar. Embora possa parecer estranho, esse comportamento ajuda o macho a avaliar com precisão a fertilidade da fêmea. Quando a fêmea está receptiva, o macho a persegue com paciência e determinação. Embora não haja uma estação de acasalamento fixa, esse processo tende a ser mais intenso nos meses chuvosos, quando há abundância de alimento. Para garantir que os filhotes tenham as melhores chances de sobrevivência e desenvolvimento, a girafa tem um período de gestação de aproximadamente 15 meses mais curto que o dos elefantes, mas mais longo que o da maioria dos mamíferos. Assim como os elefantes, as girafas normalmente dão à luz apenas um filhote por vez. Essa é uma estratégia reprodutiva cuidadosa, que assegura que o filhote receba toda a atenção e cuidados necessários para aumentar suas chances de sobrevivência. Quando o parto se aproxima, a fêmea geralmente se afasta do grupo para encontrar um local tranquilo e seguro para dar à luz. Um fato curioso é que a girafa dá à luz em pé, fazendo com que o filhote caia de uma altura de cerca de 2 metros. Embora a queda pareça perigosa, ela é extremamente importante, pois estimula a respiração e outras funções vitais do recém-nascido, ajudando-o a iniciar a vida de forma forte e saudável. Mais impressionante ainda, poucas horas após o nascimento, o filhote já consegue se levantar e começar a mamar. No entanto, para sobreviver no ambiente selvagem repleto de perigos, a proteção da mãe e do grupo é absolutamente essencial. Os primeiros dias de vida são extremamente delicados e o filhote depende completamente da mãe e do apoio dos outros membros do grupo para escapar dos predadores. Ao nascer, um filhote de girafa já mede cerca de 1,8 metros e pesa entre 50 e 70 quilos, um começo impressionante em comparação a muitos outros animais. Ainda assim, esse tamanho não é suficiente para protegê-lo de predadores, pois continua extremamente vulnerável. Por isso, os filhotes costumam permanecer deitados próximos ao solo, enquanto a mãe fica por perto, sempre vigilante para defendê-los. Nas savanas, é comum observar grupos de girafas com 10 a 15 filhotes sendo supervisionados e protegidos por fêmeas adultas. Esses grupos são conhecidos como creches. Essa estratégia permite que os filhotes aprendam habilidades sociais e fiquem protegidos enquanto as mães saem para buscar alimento, reduzindo o risco de ataques de predadores como leões e hienas. Mesmo com toda essa proteção, a taxa de mortalidade dos filhotes no primeiro ano de vida ainda é de cerca de 50%, principalmente por causa dos predadores. No entanto, sem a união e o apoio do grupo, esse número seria muito maior. As creches não apenas aumentam as chances de sobrevivência dos filhotes, mas também refletem um forte espírito comunitário, em que cada membro contribui para a segurança e o crescimento da próxima geração. A girafa, com sua altura impressionante e seu pescoço longo característico, é verdadeiramente uma obra-prima da natureza, representando a grandiosidade das paisagens africanas. Ao observá-las movendo-se com graça pela savana, estendendo-se para alcançar os galhos mais altos, quase tocando o céu azul, sentimos a conexão mágica entre a terra e o firmamento. Porém, ao baixar o olhar, desviando da imponência das alturas para focar no solo, onde corre um riacho refrescante, um outro mundo se revela diante de nós. Um mundo misterioso e poderoso, onde os gigantes das águas, os hipopótamos africanos, reinam soberanos.
O hipopótamo africano é o terceiro maior mamífero terrestre, ficando atrás apenas do elefante e do rinoceronte branco. Os machos adultos podem pesar até 3 quilos, o equivalente a 2 carros de porte médio. Embora as fêmeas sejam um pouco mais leves, ainda pesam entre 900 e 1,3 quilos. Esse tamanho e peso impressionantes não apenas refletem uma força extraordinária, mas também são fatores essenciais para sua defesa e para manter sua posição dominante em seu território. Com seu corpo maciço e força incomparável, os hipopótamos reinam como verdadeiros mestres das águas, dominando rios e lagos da savana, enquanto as girafas caminham orgulhosamente sobre a terra como bailarinas da natureza, guardas dos cursos d'água. Os hipopótamos demonstram seu poder através da calma e da força que escondem sob a superfície tranquila dos rios. Apesar de sua aparência pesada, são extremamente ágeis na água e estão entre os animais mais perigosos da África. A combinação entre a aparência lenta e a força colossal do hipopótamo cria uma narrativa fascinante sobre sobrevivência em um ambiente implacável. À primeira vista, podem parecer gigantes preguiçosos descansando às margens dos rios, mas não se deixe enganar. Dentro da água, transformam-se em verdadeiros atletas, movendo-se com agilidade e força. Com músculos enormes e mandíbulas poderosas, podem se tornar extremamente perigosos quando se sentem ameaçados ou estão defendendo seu território. Embora geralmente mantenham a calma, ao enfrentar perigo, os hipopótamos podem atacar de forma súbita e feroz. Esse contraste entre aparência tranquila e força explosiva os torna um dos animais mais temidos da África. O hipopótamo africano é um símbolo vívido e impressionante da natureza selvagem, reafirmando sua posição como o terceiro maior mamífero terrestre. Sua pele, de cor acinzentada ou marrom clara, funciona como uma armadura natural espessa e resistente, com uma camada de gordura de até 5 centímetros. Essa pele grossa atua como um escudo contra mordidas de outros animais. O aspecto mais curioso, porém, é como ela se adaptou ao ambiente africano. Os hipopótamos não possuem glândulas sudoríparas como muitos outros animais. Em vez disso, secretam uma substância viscosa avermelhada, conhecida como suor de sangue. Apesar do nome assustador, essa substância é, na verdade, um protetor solar natural altamente eficaz, que protege a pele contra os danos dos raios UV sob o sol intenso da África e ainda possui propriedades antibacterianas, prevenindo infecções em ferimentos superficiais. Com seu porte gigantesco, pele espessa como armadura e estilo de vida semiaquático único, os hipopótamos quase não têm predadores naturais. Seus dentes, que podem medir até 50 centímetros, são extremamente afiados e funcionam não apenas como ferramentas defensivas poderosas, mas também como armas letais, capazes de eliminar qualquer ameaça. Além da força das mandíbulas e presas, os hipopótamos podem usar seu corpo pesado para esmagar ou arremessar leões para longe. E com seus rugidos ensurdecedores conseguem fazer um leão solitário recuar. Essas habilidades garantem a eles uma posição de respeito no mundo selvagem. Ainda assim, 2 animais podem representar ameaça para eles, especialmente para filhotes ou indivíduos velhos e enfraquecidos: os leões e os crocodilos do Nilo. Embora seja raro que leões ataquem um hipopótamo adulto, isso pode ocorrer em situações de fome extrema, em caçadas em grupo ou quando o hipopótamo está ferido e não consegue se defender. Quando confrontados por leões, os hipopótamos não são presas fáceis. Reagem de forma violenta, usando a força impressionante de suas mandíbulas e presas afiadas para atacar. Uma mordida pode alcançar 8,1 newtons, força suficiente para causar ferimentos fatais em um leão. O crocodilo do Nilo, embora seja um predador formidável, geralmente ataca apenas filhotes de hipopótamos ou indivíduos enfraquecidos. Mesmo assim, quando enfrenta um hipopótamo adulto, corre o risco de sofrer uma retaliação feroz. Curiosamente, em muitos casos, crocodilos e hipopótamos tendem a evitar confrontos diretos, pois ambos reconhecem a força e o perigo que o outro representa.
Além disso, os dentes incisivos e caninos dos hipopótamos crescem continuamente ao longo da vida, permanecendo sempre afiados e prontos para o combate ou defesa. Isso garante que os hipopótamos mantenham uma vantagem em situações de ameaça, reforçando sua posição como uma das criaturas mais fortes e temidas da África. A imagem mais comum que temos dos hipopótamos é a de suas orelhas, olhos e narinas emergindo na superfície da água, uma cena ao mesmo tempo misteriosa e imponente. Essas partes, localizadas no topo da cabeça, permitem que eles fiquem quase totalmente submersos enquanto continuam respirando e observando o ambiente ao redor. Essa adaptação tem como principal objetivo ajudar a manter a temperatura corporal estável no clima tropical quente. Quando o sol intenso aquece as planícies da savana africana, os hipopótamos podem permanecer nas águas frescas, deixando expostas apenas as partes necessárias para respirar e monitorar o ambiente. Isso não apenas ajuda a resfriar o corpo, como também os protege de ameaças potenciais enquanto estão na água. Essa estrutura também lhes permite permanecer submersos por longos períodos sem precisar emergir completamente. Eles podem se manter quase invisíveis na superfície, expondo apenas os olhos e narinas, enquanto observam atentamente qualquer movimento ao redor. Essa é uma estratégia de sobrevivência extremamente eficaz e uma prova da inteligência e da impressionante capacidade de adaptação desses gigantes. Embora sejam animais semiaquáticos e passem a maior parte do tempo na água, os hipopótamos não nadam como a maioria dos outros animais. Em vez de usar cauda e patas para nadar, eles se deslocam andando no fundo dos rios ou lagos, impulsionando-se com a força de suas pernas poderosas. É realmente fascinante observar esses gigantes deslizando suavemente sob a água, como se estivessem caminhando no leito do rio. Uma das características mais impressionantes dos hipopótamos é sua capacidade de prender a respiração por até 5 minutos, permitindo-lhes se mover debaixo d'água sem precisar emergir com frequência. Isso lhes garante a possibilidade de deslocamento rápido sob a superfície, escapando de predadores e mantendo o corpo resfriado sob o calor escaldante da savana africana. Essa mobilidade aquática ágil e rápida é uma enorme vantagem, tanto para a sobrevivência quanto para a regulação térmica. A vida dos hipopótamos é cheia de paradoxos, talvez parte do plano da natureza, ao criar um animal tão singular. Apesar de adorarem ficar submersos e viverem próximos a fontes de água, um detalhe curioso é que eles não se alimentam de plantas aquáticas. Em vez disso, deixam rios e lagos ao anoitecer e caminham pela terra para se alimentar até o amanhecer. Essa é uma adaptação ao clima tropical africano. Evita o calor extremo do dia e reduz o risco de desidratação. Um hipopótamo adulto pode consumir entre 35 e 40 quilos de capim por dia, o que representa apenas cerca de 1,5 a 2,5% do seu peso corporal. Comparado a outros grandes mamíferos, sua necessidade nutricional é relativamente baixa. Isso se deve, em grande parte, ao seu metabolismo lento, que permite armazenar energia ao longo do dia, sem precisar se alimentar continuamente. Graças a isso, eles conseguem sobreviver mesmo quando a comida é escassa, especialmente durante os meses de seca. Os hipopótamos se alimentam principalmente de gramíneas rasteiras, e sua estrutura mandibular não é adequada para mastigar de forma minuciosa. Em vez disso, engolem grandes porções de plantas quase sem mastigar. O capim é então digerido em um estômago compartimentado, semelhante ao sistema digestivo dos ruminantes. Esse sistema permite extrair o máximo de nutrientes de uma dieta rica em fibras, algo essencial para manter sua saúde e energia. Essa estratégia alimentar também revela a inteligência dos hipopótamos, pois reduz confrontos desnecessários com grandes predadores como leões e crocodilos do Nilo, que são mais ativos durante o dia ou ao amanhecer e entardecer. A inteligência impressionante dos hipopótamos se destaca ainda mais no momento de buscar alimento. Eles percorrem distâncias que variam de algumas centenas de metros a mais de 10 quilômetros em busca de pastagem. O caminho que seguem pode ser identificado por trilhas bem marcadas,
formadas por anos de deslocamento. No entanto, quando saem da água e se afastam para se alimentar, ficam mais vulneráveis a ataques de leões. É então que, apesar de seu tamanho imenso, demonstram uma habilidade surpreendente, a incrível agilidade em terra firme. Um hipopótamo pode correr a até 30 quilômetros. Em curtas distâncias, uma velocidade impressionante para um animal tão pesado. Essa rapidez é suficiente para alcançar e atacar um inimigo antes que ele consiga reagir. Os hipopótamos vivem em grupos com uma estrutura social bem definida. Cada grupo geralmente inclui entre 10 e 30 indivíduos. Os machos não dominantes costumam permanecer nas bordas do grupo ou formar pequenos bandos separados, esperando a oportunidade de desafiar o macho líder e assumir a posição dominante. Essa estrutura social não só protege o grupo contra ameaças, como também garante que apenas os machos mais fortes mantenham o direito à liderança e à reprodução. O macho dominante tem a responsabilidade de proteger seu território, controlar as fêmeas e garantir a segurança de todo o grupo. Quando há invasores, sejam predadores ou outros machos, ele não hesita em atacar para defender sua posição. Essas disputas costumam ser extremamente violentas, e apenas os mais fortes conseguem manter o posto de líder. O status de dominância traz benefícios importantes. Dá ao macho acesso às fêmeas para acasalamento e controle sobre a água e outros recursos do território, algo vital para a sobrevivência no ambiente desafiador da África. As fêmeas também participam ativamente da proteção do grupo contra grandes predadores, como leões e crocodilos. Quando ameaçados, a união do grupo se torna crucial, aumentando as chances de sobrevivência de cada membro, especialmente dos filhotes, que são os mais vulneráveis. O acasalamento é rigidamente controlado pelo macho dominante. Ao contrário de muitos outros animais da savana africana, a estação de acasalamento dos hipopótamos geralmente ocorre na estação seca, quando os níveis de água diminuem e eles se concentram mais nos lagos restantes. Esse é o momento em que os recursos se tornam mais valiosos do que nunca, e a presença do macho dominante é ainda mais evidente e firme no controle do grupo. O macho dominante escolhe e acasala com as fêmeas do seu grupo. Curiosamente, o processo de acasalamento ocorre, na maioria das vezes, debaixo d'água, onde as fêmeas encontram um espaço mais seguro e protegido contra a interferência de outros machos. A água não só reduz a competição, como também proporciona um ambiente mais favorável para as fêmeas durante o acasalamento. Durante esse período, o macho dominante tem a responsabilidade de proteger as fêmeas contra ameaças, incluindo outros machos que tentam invadir o grupo ou predadores naturais. Essa é uma parte essencial da estratégia reprodutiva dos hipopótamos, garantindo que as fêmeas e os filhotes recebam a melhor proteção possível do macho mais forte do grupo. O macho dominante não apenas assegura a sobrevivência da espécie, mas também reafirma sua posição ao proteger e controlar todo o grupo. Após o acasalamento, a fêmea do hipopótamo tem uma gestação de aproximadamente 8 meses. Quando chega a hora do parto, o filhote geralmente nasce debaixo d'água, um ambiente seguro e familiar desde os primeiros momentos de vida. O filhote precisa aprender a nadar imediatamente, uma habilidade essencial para sobreviver no habitat semiaquático onde vive. A mãe é extremamente protetora, mantendo o filhote próximo do grupo e da água para minimizar o risco de ataques de predadores, como leões ou crocodilos. A água não é apenas um refúgio seguro, mas também um escudo natural que ajuda a proteger os filhotes de muitos perigos. Os filhotes mamam por cerca de 18 meses antes de passarem a se alimentar exclusivamente de capim. Durante todo esse período, a mãe permanece ao lado, protegendo e guiando cada passo do filhote na vida selvagem. Essa proteção não apenas aumenta as chances de sobrevivência, mas também permite que os filhotes cresçam fortes e confiantes para enfrentar os desafios do futuro. Proteger os grandes herbívoros da savana é essencial para manter o equilíbrio da natureza. Cada avanço na conservação dessas espécies é um grande passo para garantir que os ecossistemas africanos continuem fortes e sustentáveis.
A natureza sempre nos lembra do valor e da fragilidade dos ecossistemas. Esse equilíbrio é a base de toda a vida na Terra, e nós, seres humanos, fazemos parte dessa sinfonia natural. Lembremos do ensinamento de Deus em Gênesis 1, 26. Dominai a terra e todos os seres vivos que nela habitam. Juntos, avancemos em direção a um futuro onde humanos e todas as criaturas vivam em harmonia, como Deus ordenou. Que essa fé firme penetre profundamente em nossos corações, tornando-se um escudo que nos protege e nos impulsiona a agir. Deus sempre está conosco, guiando-nos através de todas as dificuldades. Os passos majestosos dos elefantes, a graça elegante das girafas e a presença poderosa e única dos hipopótamos nas planícies africanas são como notas harmoniosas de uma sinfonia criada por Deus. Cada espécie tem um papel essencial, não apenas como símbolos vivos deste continente, mas também como elos indispensáveis para manter o equilíbrio do ecossistema da savana. O crescimento vigoroso dos herbívoros da savana africana é uma prova da extraordinária capacidade de adaptação da natureza. Cada espécie cumpre uma função única, desde controlar o crescimento da vegetação até fornecer alimento para outros animais durante as duras estações secas. Os elefantes africanos desempenham um papel fundamental na manutenção da estrutura das florestas e savanas. Com sua capacidade de percorrer vastas áreas em busca de alimento, eles ajudam a abrir clareiras, criar caminhos e espaços abertos, mantendo o equilíbrio do habitat para muitas outras espécies. No entanto, como o marfim é um material duro e altamente valorizado, especialmente na indústria artesanal, a caça ilegal reduziu drasticamente a população de elefantes nas últimas décadas. Desde o final de 2023, existe o risco de um novo aumento dessa caça, especialmente em áreas de fronteira, onde o marfim é frequentemente contrabandeado para países vizinhos. Para enfrentar essa ameaça, projetos como a Iniciativa de Proteção aos Elefantes e a campanha Salve os Elefantes foram criados com o objetivo de proibir o comércio de marfim e aumentar a conscientização sobre a importância de preservar essa espécie. Graças a esforços persistentes ao longo dos anos, os elefantes africanos, símbolos de força e inteligência, estão gradualmente se recuperando. Na reserva transfronteiriça Kavango-Zambezi, que se estende por mais de 200 milhas quadradas através de 5 países, os elefantes voltaram a caminhar livremente. A pesquisa realizada em 2022 trouxe uma notícia animadora. Cerca de 227,9 elefantes vivem atualmente nessa vasta região, uma das reservas mais importantes do mundo para a espécie. Mas proteger os elefantes não significa apenas salvar um animal. Significa proteger as florestas, as planícies da savana e os milhares de seres que dependem delas. Os passos dos elefantes abrem caminhos para a água fluir, espalham sementes e ajudam a manter o equilíbrio delicado dos ecossistemas. Ao proteger os elefantes, protegemos o próprio fôlego da vida selvagem africana. Sob as águas tranquilas dos rios africanos, os hipopótamos desempenham um papel insubstituível. Ao liberar nutrientes na água através de seus dejetos, eles enriquecem a vegetação aquática, tornam o solo mais fértil e sustentam a vida dos organismos subaquáticos. Além disso, ajudam a controlar o crescimento excessivo da vegetação, criando condições para que plantas e outras espécies prosperem. Mesmo assim, esses gigantes aparentemente intocáveis também enfrentam riscos. As mudanças climáticas, os conflitos com os humanos e a perda de habitat levaram os hipopótamos a serem classificados como espécie vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN. Projetos como a Reserva de Hipopótamos ECAL e iniciativas do WWF estão correndo contra o tempo para proteger seus habitats. De acordo com dados de 2023, entre 115 e 130, 0 hipopótamos vivem atualmente na África Austral, Oriental e Ocidental. Um número estável, mas longe de ser garantia para o futuro. Erguendo-se acima da savana, as girafas parecem torres vivas,
símbolos de paz e da beleza africana. Mas até mesmo o animal mais alto do mundo está agora ameaçado de extinção. A perda de habitat e a caça ilegal empurraram a espécie para uma situação preocupante. Contudo, assim como ocorre com os elefantes e hipopótamos, a humanidade não perdeu a esperança. Projetos de conservação têm levado girafas para reservas seguras, como em Malawi, onde elas podem viver e se reproduzir sem medo. 562 indivíduos em 2015, a população de girafas aumentou para 117,173 em 2020, um sinal positivo em meio a inúmeros desafios. Conservacionistas continuam trabalhando lado a lado com as comunidades locais para manter a savana como um lar seguro para essas pernas longas que caminham com graça. Na África, cada ser vivo está conectado em um círculo de vida. Os elefantes abrem caminhos para a regeneração das florestas. Os hipopótamos nutrem os rios. As girafas mantêm o equilíbrio entre a vegetação e a savana. Ao proteger essas espécies, não estamos apenas salvando indivíduos, estamos preservando a alma da savana, onde a vida selvagem continua a nos chamar. Sob a luz do entardecer na savana, quando os passos dos gigantes se dissipam entre as planícies, entendemos que os esforços de conservação não existem apenas para salvar alguns elefantes, hipopótamos ou girafas. Eles existem para preservar o equilíbrio delicado da vida, para que os rios continuem a correr, as planícies continuem verdes, para que cada respiração da natureza ainda ecoe nesta terra. Protegê-los é também proteger o nosso próprio planeta. Esses seres fortes, resilientes, mas também frágeis, são marcas sublimes da criação. São a manifestação da beleza e do amor que o Criador concedeu ao mundo. Quando os protegemos, estamos cumprindo uma missão sagrada: tornar-nos guardiões daquilo que Ele nos confiou, tornar-nos sentinelas da vida. Cada vida salva é uma prece de gratidão, é um símbolo de reverência ao Autor de toda a criação, e que a esperança faça com que esta natureza continue entoando o cântico da vida. Se você também se emociona com a grandiosidade e a conexão mágica da natureza selvagem, junte-se a nós para espalhar esse amor. Um simples like, um follow, não apenas permite que você caminhe conosco por essas jornadas fascinantes, mas também dá voz à proteção da vida na vasta savana, pois cada história que contamos, cada imagem que registramos, é uma forma de preservar a alma desta terra selvagem. Fique conosco para os próximos episódios onde as maravilhas ainda esperam para serem reveladas.